Muito bem. Então, hoje eu vou fazer uns exercícios com vocês, tá? Eu vou focar, galera, não que eles sejam mais importantes, mas é porque eu julgo eles serem mais difíceis, do ponto de vista matemático, do ponto de vista conceitual. Eles dão mais trabalho de verdade, que são o cálculo do campo elétrico de distribuições contínuas de carga, beleza? É uma forma da gente calcular os campos elétricos. Existe uma outra forma que vai ver na próxima aula, que, velho, dependendo do sistema, sai em 2 linhas o cálculo do campo elétrico, que é conhecido como a lei de Gauss. Isso a gente vai ver na aula que vem. Tá? Mas hoje a gente vai calcular usando na unha mesmo, tipo ali na marra, pegando um pedacinho de carga e depois somando todos os pedacinhos de carga que tem no seu sistema, ou seja, fazendo integração. Beleza? Então eu vou fazer alguns exercícios hoje com vocês desse assunto, porque eu acho que provavelmente é o que vai dar mais trabalho para vocês. Provavelmente. Tá? Se vocês tiverem algum lá para trás, que vocês tenham alguma dúvida, vocês me avisam que eu faço. Então, deixa eu compartilhar aqui meu... Pois é. Os primeiros, eles são mais questões vetoriais, né? Você coloca os vetores ali, faz a resultante e pronto, tá tudo resolvido. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, vamos pegar aqui o livro de vocês. Esse aqui é do segundo, eu fiz K2, calma aí. Dei 3. Esse aqui já era de Gauss. Bom, então na aula passada a gente começou a fazer isso aqui, ó. Calcular campo elétrico de distribuições contínuas de carga. Né, linha de carga. Então, vocês vão tentando fazer... eu vou fazer esse 23 aqui só para a gente esquentar os motores, tá bom? Ele diz o seguinte, a figura 2247 mostra 2 anéis isolantes paralelos com o centro na mesma reta perpendicular ao plano dos anéis. O anel 1, de raio R, possui uma carga uniforme Q1. O anel 2, também de raio R, possui uma carga Q2. Os anéis estão separados com a distância de 3R. O campo elétrico no ponto P, que passa pelos centros dos anéis, que está a uma distância R do anel 1, é 0. Calcule a razão Q1 dividido por Q2. Então, vamos lá. Esse aqui é o 23. Eu acho que eu tenho aquela figurinha aqui, ó, que eu tenho. Então, olha só o que está rolando, galera. Vocês têm 2 anéis carregados. Eu vou chamar o anel... Ele já chamou, né? Anel 1 é o anel da esquerda, anel 2 é o anel da direita. Se ele diz que no centro o campo elétrico é nulo, é porque cada anelzinho desse aí, ele produz um campo elétrico para um determinado lado, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no ponto P uma seta representando o campo elétrico produzido pelo anel 1. A gente vai chamar isso de E1. E, para a esquerda, o campo elétrico produzido pelo anel 2. E eles estão se anulando porque ele fala que o resultante aqui é 0. Ó, esse cara aqui é o E1. E esse cara aqui é o E2. Galera, antes de vocês começarem a fazer os exercícios, minha sugestão é refaçam os exemplos que eu fiz na aula passada. Pega lá o da aula passada, faz a conta quando você tem um anel, faz a conta do disco, faz a conta do qual que eu fiz mais? Eu não lembro. Mas pega aqueles exemplos que eu fiz, cara, e refaça junto. Tá? Porque aí quando você for fazer os exercícios, você já sabe para onde correr.
Aqui, por exemplo, eu tenho 2 anéis. E a gente viu na aula passada que o campo elétrico produzido por um anel apenas é dado pela carga que está distribuída pelo anel, vezes a distância, que ele chamou de Z, a gente chamou de Z, né? Do eixo que passa pelo centro do anel, deixa eu centralizar isso aqui. Aí tinha o 4π epsilon zero, aí o R, que é o raio do anel, mais a distância Z ao quadrado, tudo elevado a 3 meios. Então, esse é o campo elétrico no eixo que passa pelo centro do anel. Galera, se lá no ponto P os campos, eles são zero, é porque eles se anulam. Se eles se anulam, é porque eles são iguais, não é isso? Em módulo. É 1, é igual, é 2. Pronto. Feito isso, agora é substituição e fazer conta. Então, vamos lá. Como é que é o E1? Olhando para a equação de cima, o E1, galera, é a carga que ele diz ser Q1, vezes o Z, aí vamos olhar agora o seguinte. Qual é a distância do anel 1 até o ponto P? É esta aqui, ó, que vale R. Então, Q1 vezes R, dividido pelo 4π epsilon zero, R quadrado, mais o Z. E o Z é R. R quadrado, tudo elevado a 3 sobre 2. Pronto. Lado direito, carga é o Q2, vezes a distância. Aí, galerinha, a distância agora é a distância do anel 2 até o ponto P. Então, seria isso aqui, ó. Certo? Só que ele fala que essa distância toda de Dzinho, ele fala que é 3R. Ele fala no texto. Então, se o primeiro pedaço é R, o que sobra aqui tem que ser 2R. Porque R mais 2R dá os 3R que ele diz no texto. Então, a distância do centro do anel 2 até o ponto P, 2R. Então, vamos lá. 2R. R esquisito. Dividido por 4π epsilon zero R quadrado mais... Aí agora tem que tomar cuidado, hein? O Z é 2R. Então, ele está ao quadrado, fica 4R quadrado, tudo elevado a 3 meios. Tudo bem? Para vocês até aí? Ó, Sim. 4... Obrigado, filho. 4π epsilon zero com 4π epsilon zero morreu. Rzão com Rzão morreu. E aí nós vamos ficar aqui, ó, Q1 do lado de cá, sobre, senhores, R quadrado mais R quadrado vai dar 2R quadrado. Então, aqui, ó, 2R quadrado, tudo elevado a 3 meios. Igual Q2, vezes 2, né, tem um 2 aqui. Sobre, aí, embaixo ficou 5, 4 mais 1, 5R, 2, 3 meios. Bom, tem R quadrado elevado a 3 meios dos dois lados, né? Vai dar R ao cubo. Mas aí eu posso já mandar esses caras embora. De maneira que ele quer a razão Q1 sobre Q2. Então, vê se vocês concordam. Ó, o Q2 vem para cá dividindo. O 2 vai para lá. Só que já tinha um 2 lá em cima. Aí fica 2, que multiplica o 2 que passou sobre o 5, só que os dois estão elevados a 3 meios. Pronto. Esse número horroroso aí, ó, é a resposta. Ele quer a razão Q1 sobre Q2. Chique? De boa. É buenas, né? Facinho, facinho.
Bom, isso é só para a gente conseguir esquentar os motores. Aí, ó, o 24, mesma coisa, é um anel, aí você vai pegar a equação do anel e vai calcular o que ele quer, olha que moleza. Você vai pegar o módulo do campo elétrico quando Z é igual a zero, aí você depois vai fazer o limite com Z sendo infinito, e assim por diante. Ele, inclusive, eu acho que ele faz uma pergunta aqui. Aqui, ó, letra C. Em termos de R, para qual valor positivo de Z o módulo do campo elétrico é máximo? Aí vocês sabem, galera, vocês calcularem máximos ou mínimos, deriva, né? Igual a zero. Então, tu vai pegar a equação que a gente acabou de ver, deriva ela em relação a Z igual a zero e resolve. Sacou? Então, cada problema vai ser uma situação nova para vocês descobrirem. Aí o 25, ó, já não é mais uma circunferência inteira, um anel inteiro, são pedaços de circunferência. Eu vou fazer o 26, porque é a mesma coisa, só que ele é mais complicadinho, tá? Então, eu vou deduzir a equação do campo elétrico de um arco carregado, beleza? Não basta, senhores, pegar o anel e dividir por 4, por exemplo. Se você, professor, se eu quiser o campo elétrico da parte só mais Q, isso aí não é 1/4 da circunferência? Então, basta eu pegar e dividir por 4? Não. Por quê? Porque o campo elétrico ele é vetorial, cara. Tu lembra que o campo elétrico, ele tem direção e sentido. Então, as contribuições, elas se anulavam em um determinado ponto por conta da simetria circular. Aqui já não tem mais essa simetria. Se fosse, por exemplo, a grandeza escalar, igual vocês vão ver o potencial elétrico depois da primeira prova, aí estava certo. Por quê? Porque aí, como todas as cargas vão produzir um potencial que é uma soma algébrica normal, sem ser vetorial, então não tem problema, você pega e divide por 4, né? Porque é o quarto do quadrante. Agora, vetorial não. Vetorial tem que fazer a conta. Então vamos lá, vamos fazer essa conta primeiro do arco, depois a gente vê o que ele quer, tá bom? Então esse aqui é o 26. Bom, eu vou pegar uma figurinha daqui do livro de vocês, que eu já tenho ela salva. Oh, meu Deus, cadê você? Aqui. Eu já tenho ela salva, e ela está lá no livro dos senhores. Essa aqui, ó. Então, imaginem um pedaço de um arco, de um arco, né? De um material isolante carregado. Se você escolher um elemento pequenininho de carga nele, ele chamou de DS, lá em cima, ó, bem aqui. Esse pequeno bichinho aqui tem uma carga dQ, infinitesimal, e ele produz um campo elétrico no ponto P que aponta para ele. Isso já identifica para a gente que esse aro está carregado negativamente, tudo bem? Que o campo elétrico aponta para ele. Agora, se você escolher um elemento de carga, galera, simétrico, ou seja, com o mesmo ângulo para o outro lado, aqui, ó, ele também vai produzir um campo elétrico que aponta para ele. De maneira que essas contribuições aqui, que são verticais, elas se anulam, faz sentido, não faz? E vai sobrar apenas o campo elétrico no eixo X. Não tem campo elétrico no eixo Y. Então, sempre que você tiver algum tipo de anel, de aro, né? Um pedaço de aro, por exemplo, o campo elétrico é por isso aqui. Cara, o que você faz? Escolhe um eixo que passa no meio dele. Tá bom? Por quê? Porque o eixo que passa no meio dele vai dividir o seu anel em 2 pedaços iguais, o seu aro em 2 pedaços iguais, de maneira que o campo elétrico resultante vai estar nessa linha que passa aqui no meio, ó, bonitinho. Se for positivo, é para cá. Se for negativo, é para cá. Tá? Isso facilita muito sua vida. Então, tu vai passar o eixo X ou o eixo Y, você que escolhe, mas de maneira que ele corte simetricamente esse pedaço de aro aí do seu problema. Muito bem. Como é que a gente começa, então?
Ó, o campo elétrico produzido pelo elemento de carga DE, a gente sabe calcular. Isso vai ser 1 dividido por 4π, ε0, a gente viu isso na aula passada, vezes o dq, que é o elemento de carga que produz o campo, sobre a distância até ele ao quadrado. É isso? No caso, esse Rzinho aí é o raio do aro, do pedaço do aro, né? Porque isso é um pedacinho só da circunferência como um todo. E aí, galera, esse dq, a gente pode fazer a troca, lembrando que, ó, de novo, quem é o lambda? O lambda na densidade de carga. Como eu estou falando de uma linha de carga, isto vai ser a carga Q dividido por todo o comprimento, que eu posso chamar de L. Beleza? Ou seja, a carga total é igual a lambda L. De maneira que o dq, que é o elemento infinitesimal, é lambda dL. Certo? Aí o dL é esse pedacinho aqui, ó. Ele chama de ds, né? Eu chamo de dl porque a gente acaba usando mais L. Tá? Esse aqui é o... Vou botar aqui para depois vocês não se confundirem. dl. O dl é o pedacinho de comprimento do seu fio. Bom, e quem é o dx? Porque é ele que vai sobrar. O dy, ele morreu. Quando a gente integrar, vai dar zero, né? Porque vai somar e não vai matar o outro. O dx, olhando para o desenho, é o dE cosseno de θ. Show de bola. Muito bem, galera, muito bem. Então, eu posso escrever que o dx vai ser igual. Quem é o dE? O dE está aqui, ó. 1 sobre 4π ε0 vezes o dq, eu já vou trocar o dq por lambda dl, ok? Sobre r quadrado. Só que aí tem um cosseno aqui, ó, de θ. Cosseno de θ. Muito bem, esse é o dx. Quem eu quero? Eu quero o campo elétrico resultante. Para fazer o campo elétrico resultante, eu vou somar o campo que cada dq desse aqui produz, e vou somar, todos no eixo x, porque só vai sobrar o eixo x. Então, o campo elétrico final, eu já sei que é no eixo x, não vou colocar, isso nada mais é do que a soma de todos os elementos de campo dEx. Pode crer? Então, olha só. Quando a gente fazer a integração desse cara de cima, vamos já tirar, galera, o que é constante na integração. O lambda é constante na integração, vai sair, não é isso? Dividido por o 4πε0 é um número constante também. Se é um número, é constante, né? E aí tem esse r quadrado. E aí, vocês acham que quando eu mudar, quando eu for somando dq, somando todo mundo, a distância em relação ao centro vai mudar? Não. A distância é constante. Então, meu povo, o r quadrado é constante. Tá bom? Então, quem vai ficar dentro da integral vai ser apenas o cosseno de θ e o dl. E o dl. Então, a gente tem um problema aí, ó. Eu estou somando em dl, mas a minha variável está em θ. Aí você fala, como que eu vou, então, escrever uma coisa em função da outra? Fácil. Esse dl, aí, ele é associado, acho que tem até uma figurinha aqui, ó. Eu não cheguei a copiar ela, não, mas eu mostro para vocês aqui no livro. Aqui. Esse dl, que ele chama de ds, está aqui, ó. Letra G, aqui embaixo. Ele está associado, galera, a um infinitesimal comprimento do meu aro. E ele está associado a um infinitesimal ângulo, né, em relação ao centro.
E a gente sabe calcular o comprimento de um arco, comprimento de um arco, sabendo o ângulo e sabendo o raio. É só multiplicar R de θ. Então, o ds, que é o dl, que eu chamo de dl, ele vai ser igual a R de θ. Faz sentido? Então, deixe-me fazer um negócio aqui. Este dl, nós vamos trocar por R de θ. Pronto. E aí vai ficar assim, ó. Campo elétrico vai ser igual a lambda. Esse R aqui, ó, já vou cortar com esse R aqui de baixo, tá? Então vai ficar lambda sobre 4π ε0 R vezes a integral do cosseno de θ de θ. Pronto. Cara, e a integral do cosseno de θ, moleza, né? A integral do cosseno de θ é o próprio seno de θ. Tudo bem? Então, sempre que vocês forem calcular campo elétrico de um aro qualquer, de um arco, né, qualquer, basta usar esse negócio aí. Aí você fala, professor, e esse ângulo? Cara, pensa, galera, a gente está colocando o eixo X aqui, né? O eixo X aqui. Então, você está somando de menos θ, que é esse ângulo aqui todinho, ó, menos θ, e vai somar até mais θ. Faz sentido? Então, você vai percorrer o aro todinho, desse ponto até esse ponto. Então, eu já posso escrever, por exemplo, no campo elétrico assim, ó. Campo elétrico é igual lambda sobre 4π ε0 R. A integral do cosseno é o seno. E aí você está integrando desde menos θ até θ. Pronto. Precisou calcular campo elétrico de arcos. É isso. Vamos voltar para o nosso problema? Agora eu vou ler o nosso problema lá. Ó. É o 26, né? Aqui. Pronto, ó. Na figura 2250, uma barra fina de vidro forma uma semicircunferência de raio R, 5 centímetros. Uma carga mais Q de 4,5 picocoulombs está distribuída uniformemente na parte superior da barra, e uma carga negativa, menos 4,5 picocoulombs, está distribuída uniformemente na parte inferior. Determine, letra A, o módulo, a orientação em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico E no ponto P, situado no centro do semicírculo. Então, é exatamente o que nós temos. Ó. Deixa eu pegar a figurinha. Eu já tenho ela aqui. Ó. É isso aqui que eu tenho. O que nós vamos fazer, galera? Nós vamos calcular o campo elétrico da primeira, que vai ser igual ao campo elétrico da segunda. É o mesmo, vai dar o mesmo resultado, só que para orientações diferentes, né? Agora, você fala, professor, mas como é que está o campo elétrico de cada um desses caras? Ora, o campo elétrico, por exemplo, da primeira, a gente vai fazer aquela magia lá de passar uma reta. Deixa eu só afinar ela aqui. Simétrico ao nosso aro. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui é o meio do aro. Eu vou escolher aqui a orientação. Pô, não era isso, não. Acho que tá bom, né? Pronto. Eu vou escolher essa orientação aí. E nós vamos considerar isso aqui como se fosse o eixo X, sacou, galera?
É mais ou menos isso, é como se isso aí fosse o eixo X. Aí você fala, professor, mas aí a gente vai integrar de quanto a quanto? Ora, se aqui fosse o zero do ângulo, a gente ia começar lá da base até lá em cima, ou seja, de menos 45 até mais 45, porque o ângulo completo é 90, já que corresponde a um quadrante. Faz sentido para vocês? Isso quer dizer que... Oh, muito obrigado. Dona Renata, a senhora é um anjo. É a Renata, né? Sou eu. Então, eu vou colocar aqui, galera, ó, o campo elétrico produzido pelo aro positivo, ele aponta para cá. Já vamos colocar logo o outro? Não, o outro eu vou ter que fazer outra linha, né? Eu já vou fazer logo aqui. Eu devia até ter feito. O outro é negativo, mas é um aro do mesmo jeito, de 90 graus. E aí eu vou escolher aqui o meu eixo como sendo o eixo simétrico a esse troço. Vai ficar marromeno aqui assim. Só para a gente ter uma noção, né? Tá bom. E aí, como ele é negativo, ele vai ter agora um campo elétrico apontado para ele. Então, vou botar aqui, ó. Não. Demônios. Digitar é bom, mas não trabalho. Então tá aí, ó. Esse aqui é o campo elétrico do outro. Vamos dar nome a esses caras? Não ficou bonitinho não, mas tá bom, né? Esse carinha aqui eu vou chamar então de E1. E esse bichinho aqui eu vou chamar de E2. E nós já sabemos, galera, que o módulo do E1 é igual ao módulo do E2. Tá? E eu vou chamar tudo isso de E, para não ter que ficar carregando notação. E1 é igual a E2, que é igual a E. Então, o que nós precisamos calcular é esse E. Bom, eu já sei a equação, né? A equação está ali em cima. A equação é lambda sobre 4π epsilon dividido... Oxi, inverti tudo. Lambda 4π epsilon r seno de θ. E aí, os nossos ângulos agora, né? Eu estou escolhendo um pedaço, cada pedaço separado. Esse aqui é só um deles. Então, está correndo de menos 45 graus até mais 45 graus. Muito bem. Então, meu campo elétrico vai ser igual a lambda 4π epsilon r, que multiplica. Galera, seno de 45 e o seno de menos 45, vocês sabem que, por exemplo, aqui, ó, aqui é o seno, né? O seno do cara positivo, ele bate lá em cima, esse cara aqui. O seno do mesmo cara negativo é igual, só que para baixo. Então, é negativo. Então, ficaria assim, seno de 45 menos seno de 45. Isso é a mesma coisa que 2 vezes o seno de 45. Faz sentido? Porque vai dar a raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. É 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Qualquer dúvida aí, vocês me falam. Então, lambda sobre 4 pi epsilon 0, r, 2 vezes a raiz de 2 dividido por 2. Ok? Bom, ele quer que você calcule o campo elétrico.
né? Para a gente calcular o campo elétrico, a gente precisa do Q. Então, eu preciso inserir o Q aí dentro. Como é que eu insiro o Q aí dentro? Ora, eu já fiz aqui em cima, ó, que o Q está associado com lambda através dessa expressão. Só que quem é o comprimento L, nesse caso? O L, senhores, não é exatamente um quarto da circunferência? A circunferência todinha é 2πr. O quarto da circunferência é 2πr dividido por 4. Faz sentido, né? Então, o Q, que é lambda vezes L, o L agora, ele vai ser 2πr sobre 4, ou seja, πr sobre 2. Beleza? Vamos substituir esse trocinho lá. Então, campo elétrico é igual a lambda. No lugar do lambda vai entrar πr. Posso cortar esses dois aqui, né? Aqui ficou 4π. Vou fazer alguma coisa errada. Porque eu quero lambda, né? Isso, se o que é isso... Deixa eu botar a mesma coisinha que estava lá. Se o que é lambda vezes πr sobre 2, o lambda é o inverso. Então, peraí. Então, ó, no lugar do lambda vai entrar Q sobre πr dividido por 2. Aí o 2 sobe. Beleza. Aí vai ficar aqui o raiz de 2, que não foi cortado ainda, sobre 4π ε0 r. Ó, vamos arrumar essa treta aqui. Campo elétrico é igual a... Bom, 2 vai embora com 2, ou com 4. Aí vai ficar Q raiz de 2 sobre... Cancelei o 2, né? E fica 2. Galera, π com π vai dar um π ao quadrado aqui. Π ao quadrado. R com R, R ao quadrado. E tem um epsilon aqui no meio. Então, epsilon R ao quadrado. Pronto. Esse é o campo elétrico em módulo dos aros. Só que ele quer o campo elétrico resultante, senhores. E o campo elétrico resultante, a gente vai ter que tirar a resultante daqueles dois ali. Como é que a gente tira a resultante desses dois? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Deixa eu botar um tracejado. Eu vou fazer a regra do senhor paralelogramo. Então, paralelo lá. Sim, né? Um paralelo aqui. Que chique. E aí o meu campo elétrico resultante é exatamente, cadê você? Tá aqui. Tá? Vou até mudar de cor, vou botar um verde aqui, ó. Pronto. Então, esse carinha verde aí, ele é o nosso campo elétrico resultante no ponto P. E como é que é o módulo dele? Ora, galera, o ângulo entre os dois campos faz 90 graus, né? Então, vocês concordam comigo que esse campo verde aí, ele é a diagonal de um quadrado? Então, nada mais justo, eu vou escrever lá no próximo quadro, nada mais justo eu falar que o campo elétrico resultante, ele vai ser o meu campo de um deles,
vezes a raiz de 2. Não é isso? Então, deixa eu botar aqui, ó. Esse cara aqui é o campo resultante. Vou botar assim. Muito bem, então, só substituir e aí a gente faz a conta. Campo resultante é igual. O campo E era Q raiz de 2 sobre 4 não, eram 2, né? Eram 2, π, o π era ao quadrado, ε0, r quadrado. Esse era o Ezão. Esse era o Ezão. E eu vou multiplicar isso pela raiz de 2. Então, o campo resultante é igual. Senhores, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, que dividido por 2 é 1. Então, ficou só assim, ó, Q π quadrado, ε0, r quadrado. Quando vocês substituírem os valores, eu tenho a conta aqui, se eu não me engano, vai dar 20,6 aproximadamente newtons por coulomb. Já deu mais trabalho, né? Tem mais trabalho. O módulo de cada quarto, Renato, agora que eu vi sua pergunta. Só que como os 2 quartos de aro têm o mesmo raio e tem a mesma carga em módulo, então é o mesmo valor. Eu entendi depois. Igual a lógica desse aí, né? Sim. Show. Todo mundo tranquilo? Sim, sim. A priori, Ótimo. sim. Vocês são lindos. Aí depois vocês tentam, ó. Tem um 25 que só vai mudar aí o raio e a carga, ou seja, vai mudar tudo. Mas o ângulo é o mesmo, tá? Cada um tem ali 90 graus, então vai dar uma parada de menos 45 a 45. E aí, mas o campo elétrico vai estar na linha ali que divide esses aros no meio. Tá bom? Daí vocês vão fazendo. 27 também é a mesma coisa, são 2 circunferências. Enfim, vamos fazer um diferente aqui agora. Ó, esse 31 aqui, ele é diferente. Vamos fazer o 31. Vocês, por favor, façam 32, tá? Não caiam nessa lorota de pontinhos, não. Não é porque tem 3 pontinhos que é mais difícil, não. Sim, senhor. Oi? Sim, senhor, você que manda. Rapaz, eu não tô mandando nem nos meus cachorros. Eu não tô mandando nem nas plantas daqui de casa. Não tô mandando em nada. 31, meu povo. Na figura 2254, uma barra isolante de comprimento Lzão igual a 8,15 centímetros tem uma carga menos que igual a menos 4,23 femtocoulomb. Vocês lembram o que é femto? 10 a menos quanto, Renata? Diz aí. Uniformemente distribuída. Qual é a densidade linear de carga da barra? Galera, densidade linear é aquilo, né? É carga dividido por comprimento. Então, não precisa nem, né? Q, pelo amor de Deus, você só divide Q por L. Não sei por que faz essas perguntas. Mas, enfim. D. O módulo, a direção em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico produzido no ponto P, situado no eixo X a uma distância de 12 centímetros da extremidade da barra. Aí depois ele pede um outro ponto, enfim. Eu vou montar para vocês, galera, a equação. Como que você encontra a equação do campo elétrico nessa situação que está aí? Vamos lá. Esse aqui é o 31. Deixa eu pegar a figurinha. Então, olha só. Primeiro, quando você tem linha de cargas, qual é a estratégia de guerra?
Você primeiro estabelece ali a orientação do eixo X, do eixo Y, do eixo Z. Então já sabemos que a barra está deitada no eixo X. Eu posso escolher um eixo Z, um eixo Y aqui, por exemplo, ó, e colocar ele ali. Vocês já vão ver onde é o ali. Aqui. Pronto. Eu posso colocar o eixo Y aqui. Sem problema algum. E falar o seguinte, olha, aqui onde o eixo X e o eixo Y se encontram, é o zero, é a origem. Bom, e aí depois que você faz isso, você escolhe um pedacinho de carga dq, então eu vou pegar aqui um pedacinho de carga aleatório qualquer dq, um elementozinho de carga, e nós sabemos que esse elemento de carga, lembrem que tudo aí é negativo, né? Esse pedacinho de carga dq, ele produz um campo elétrico no ponto P, e esse campo elétrico no ponto P, ele aponta para a própria barra. Então, só diminuir aqui a espessura. Olha lá no ponto P, o campo elétrico aponta para a esquerda. Esse é o DE. O DE é produzido por quem? Pelo DQ. Certo, galera? Aí o que nós vamos fazer? Como todas as outras cargas DQs produzem no ponto P um campo elétrico para o mesmo sentido, então eu posso somar o campo de todas elas. De novo, a gente tem uma integração aí associada. Então, quem vai ser o meu DE? Aí vocês conhecem, é 1 sobre 4 π epsilon zero, né? Vezes o dq sobre a distância. Eu vou botar assim, ó, dzinho ao quadrado. Dzinho ao quadrado. E a gente tem que trabalhar essa distância agora. Primeiro, qual é a distância do dq até o eixo, até a origem, por exemplo? Como esse troço está no eixo x, essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de x. Pode crer? Essa distância, vou chamar de x. Agora, qual seria a distância do ponto P até a carga? Opa, fui demais. Porque é essa distância aqui que importa. Isso aqui é o desenho, né? E aí, se você olhar para o desenho vai dar o quê? Concordam comigo, galera, que desde o zero até o ponto P dá L mais A, onde L é o comprimento da barra e A essa distância da extremidade da barra até o ponto P. Só que aí eu tenho que descontar o X. Então, aqui vai ficar menos X. Esse é o desenho, é a distância do dq até o ponto P. Então, vamos embora. O campo elétrico total é a soma de todos os campos elétricos ali, porque todo mundo está na mesma direção e mesmo sentido. Isso vai dar, então, a integral de quem? dq dividido por 4π epsilon zero, distância que é L mais A menos X, tudo ao quadrado. Ô, miséria. Pronto. Certo? Então, vocês estão vendo que eu tenho uma integral aí, que quem é que está variando? Ora, o 4π, o epsilon zero, o L e o A é tudo um número. Esses caras não mudam. Eu estou mudando o X, porque o X eu vou começar de um dq lá no zero da barra e vou somar até chegar no final, que é o L. Então, de alguma maneira, eu tenho que expressar o dq em função do X. Nada mais simples. O dq
eu uso a ideia da densidade linear, não é isso? É lambda dx. Assim como lá no outro, o dq era lambda dl. É sempre assim, galera. O dq é o lambda vezes o d comprimento. Porque a densidade linear é constante, né? E aí fica carga sobre o comprimento do sistema. Pronto. Então, vamos embora. Então, ó, campo elétrico vai ser igual. Quem vai sair dessa historinha aí? Vai ser o lambda, vai cair fora, o 4π ε0 vai cair fora. Então, nós vamos ficar com lambda 4π ε0 integration do dx sobre L mais A menos X ao quadrado. Pronto, agora tem que integrar esse troço aí. Lembrando que essa integral está indo de 0 a L, porque eu pego a barra inteira, eu percorro a barra inteira. Bom, como fazer essa integração? Galera, para fazer essa integração, eu posso usar substituição, né? Eu posso chamar, por exemplo, uma nova variável de U, de maneira que o U, ele pegue tudo que está dentro do parênteses lá embaixo, que é o L mais A menos X. Isso aqui, de maneira que o DU vai ser igual a quem? O L é constante, o A é constante, então vai bater apenas no menos X. Então, é isso aqui, ó. O DU é menos dx. Aí a gente tem que mudar os limites de integração, não é isso? Quando o x, vamos pegar o limite de baixo. Quando o x for zero, a nossa variável u, olha aí, coloca zero no lugar do x, vira L mais A. E quando o x for o limite superior, ou seja, L, o nosso U vai dar o quê? Ó, coloca L no lugar do X aqui, ó. Fica L mais A menos L. Corta L com L, sobra A. Faz sentido para todo mundo? Faz. Obrigado. Esses são os novos limites do nosso problema. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Campo elétrico é igual. Bom, galera, eu já vou inserir esse menos aqui que apareceu, tá? Vou colocar ele aqui. Aí vai ficar menos lambda sobre 4π ε0. E a integração agora vai se dar. Onde o x era 0, ficou L mais A. Onde o x era L, ficou A. Ok? 1 sobre U ao quadrado D. Ah, que bonito. Então, campo elétrico é igual a menos lambda 4π ε0. Integral de 1 sobre U ao quadrado, galerinha. Aí, esse U ao quadrado é como se fosse U a menos 2, né? Que sobe. Aí, a integral disso cai o menos 1, porque vai ficar menos 2 mais 1, cai menos 1. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 1 sobre U. Essa é a integral. E aí, os limites são L mais A até A. Então, o que vai dar isso aqui? Campo elétrico é igual a menos lambda. Vamos passar esse menos com menos, vai dar mais, né? 4π epsilon sobre 1 sobre o limite superior menos 1 sobre o limite inferior.
Lindo, lindo. Tira o NMC dessa bagaceira aí. Isso vai dar lambda 4 π ε0. Aí o NMC, ele é A que multiplica L mais A. Bom, A que multiplica L mais A dividido por A, sobra L mais A. Menos o A. Não é isso? É isso. Então, esse cara morre com esse cara. É o campo elétrico. Então, deixa eu vir para cá assim, ó. Porque eu tenho espaço. Meu campo elétrico vai ficar lambda vezes L, né? Porque, ó, lambda vezes L, o A com A morreu, tudo dividido por 4π ε0 A que multiplica L mais A. Pronto. Então, assim, apesar da dificuldade matemática, vocês estão vendo que o processo é o mesmo. Pega lá o seu sistema, divide ele, né, em vários pedacinhos DQs lá, e vê como é que é o campo que cada DQ produz naquele ponto específico. Pronto, feito isso, sai somando a desgraça toda, aí você integra, se você não tiver a variável de integração, você corre atrás dela, e aí você encontra o resultado final. Beleza, galera? Beleza. O que vocês estão falando aqui? Vamos ver. Os que têm avião são sempre mais difíceis. É porque eles são uma aplicação de alguma curiosidade. É, aqueles livros, exatamente, Gabriel. Você achou que fosse só dividir o quê, Renata? Não, nada não. Tava achando que você tava fazendo outra coisa. Aí entendi. Pra dividir é pra pegar o lambda. Entendi. Aí eu não sei, tá falando dos que tem no Halliday. É, porque esse livro do Halliday, existe um... vamos lá. O livro do Halliday, se não me engano, são 3 autores. Um desses autores, que é o Resnick, se eu não me engano, ele tem um outro livro chamado Circo Voador, onde ele faz algumas aplicações práticas da física. Acho que é, inclusive, um livro de física conceitual, não sei. Aí, nessas novas edições do Halliday, ele pega... É do Walker, né? É porque são 3. É o Halliday, o Resnick e esse Walker. Então, o Walker, ele é um autor de um outro livro chamado Circo Voador da Física. Aí eles, para vender o peixe, né? Aí eles pegam alguns contextos lá do livro do Walker e trazem para cá, para dentro desse livro. A gente fala Halliday, na verdade, mas, na verdade, são 3. É o Halliday, o Resnick. Eu nem sei se a 10ª edição carrega o nome do Resnick. Boa pergunta, deixa eu olhar na capa. Tem sim. Não. Aí, tá vendo? Halliday e Resnick. Aí depois aparece o Walker. Não dá para entender a ideia desse cara aqui. Mas, enfim, eu acho que o principal aqui é o Walker. A gente fala Halliday porque é o primeiro nome que aparece. Pouco importa, né? Senhores, dúvida com relação a esses exercícios aí? Não. Foi de boa. Tá de boa, né? Dá trabalho, não vou mentir, né? Dá um pouquinho de trabalho, porque vocês vão ter que fazer cálculo, vai ter que integrar e tal. Mas vocês não estão no segundo semestre. Eu tinha medo de alguém do segundo semestre estar aqui. Parece que não tem ninguém. Então, isso é bom. Porque o galera do segundo semestre é suar um pouquinho agora, né? Para entender essas contas. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos andar um pouquinho para frente.
Porque aí na próxima aula sobra mais tempo para a gente fazer um pouquinho mais de exercício sobre a lei de Gauss. Eu acho que assim a gente ganha tempo. Beleza. A gente mata a lei de Gauss, faz exercício na aula que vem e pronto, fecha o ano. Semana que vem a gente fecha o ano. E aí eu já preparo a provinha de vocês. Diga. Professor, que página você tá do PDF para eu acompanhar aqui, que eu me perdi? Qual página? É. Então, esses exercícios? Calma aí que eu vou lá. Não, isso aqui ainda é a lei de Gauss. Rapaz, é porque desceu muito aqui, né? Pronto, aqui, ó. Página, vamos voltar lá no que eu tava. Aqui. 127. 127. Esse é o capítulo 22, Daiane. Esse é o capítulo Achei aqui, 22. professor, valeu. Valeu. Esse é o capítulo 22, então, a nossa primeira prova, ela vai ser o capítulo 21 e 22. E 23, né? 21, 22 e 23, porque o 23 é o próximo, é o Lei de Gauss. É isso, ó. Lei de Gauss é o capítulo 23. Então, na verdade, tudo gira em torno do mesmo lugar, que é o campo elétrico, tá? A Lei de Gauss, vocês vão ver que ela é, na verdade, óbvio, uma lei, mas ela representa, na verdade, uma técnica de resolução para calcular campos elétricos de situações muito simétricas. Na prática, é isso que é a lei de Gauss. Mas para entender a lei de Gauss, galera, vocês precisam entender o tal do fluxo elétrico, tá bom? Então, vamos estudar primeiro o fluxo elétrico e depois a gente vem... A semana que vem a gente fala da lei de Gauss. Hoje eu falo mais do fluxo. Então, deixa eu mudar aqui. Então, simbora. Primeiro, o que significa essa palavra fluxo? A gente já viu o que significa a palavra campo, né? A palavra campo, ela tem a ver com pontos do espaço que tem alguma propriedade, né? Alguma característica peculiar. O fluxo, galera, ele representa para a gente uma certa quantidade de coisas. Essas coisas podem ser qualquer grandeza, tá? Pode ser desde que você esteja calculando quantidade de matéria, ou quantidade de campo, ou quantidade de, sei lá, de ar, tanto faz. Mas é a quantidade de alguma coisa que está atravessando uma determinada região fechada, certo? Então, quando você tem, vamos supor, se você tiver com uma tampa de uma panela, por exemplo, grande, e entrar dentro de um córrego, um rio com águas correntes, se você virar a tampa contra a passagem da água, tu vai sentir uma resistência muito grande. Por quê? Porque vai existir um fluxo de água batendo em cima dessa área, dessa sua tampa. E quanto maior for a área da tampa dessa panela, maior é o fluxo de água que vai bater sobre esse sistema, certo? E você vai perceber que se você girar essa tampa em relação à correnteza, você vai ter menos água batendo nessa panela. Logo, você vai sentir menos resistência na água vindo em cima de você.
Essa resistência que eu estou falando está associada exatamente a isso, a quantidade de água que bate na tampa dessa panela. Tudo bem? Ou seja, um fluxo de água. Então, o fluxo, ele não está associado, galera, à quantidade total da coisa que está ali. O fluxo está associado ao quanto daquela grandeza física, daquele fenômeno, atravessa uma região fechada. Tudo bem? Então, por exemplo, você pode calcular o fluxo de luz que chega no azulejo da sua casa. Né? Aí você pega a área do azulejo... Cara, eu não estou entendendo. Tipo, seria a quantidade de água que dá para passar num determinado espaço? Não entendi. É isso. É a quantidade de água, a quantidade de matéria, ou a quantidade, inclusive, de radiação que está passando por uma região fechada de alguma coisa. Tá? É porque você pode generalizar isso para várias coisas, tanto matéria, quanto água, quanto luz, por exemplo. Entendeu? Então, Daiane, você usa óculos? Não. Não. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Renata? Eu, Renata. Você usa óculos, Renata? Deveria. Tenho um. Então pensa assim, cara, ó, o teu óculos, ele representa duas lentes fechadas ali. Aquela região das lentes são dois espaços que você vai deixar passar luz por ali, certo? Então existe uma quantidade de luz que atravessa aquele aro do seu óculos, ou a lente daquela região delimitada ali do seu óculos. Essa quantidade de luz que passa por aquela região fechada, nós vamos chamar de fluxo, tá bom? Perceba que se você, por exemplo, virar o seu óculos de cara para a lâmpada, você vai ter uma quantidade de fluxo que atravessa todos os seus óculos, a região da área do seu óculos. Agora, perceba, se você girar o seu óculos e deixar ele de lado em relação à lâmpada, tu concorda comigo que quase não vai ter luz vindo daquela lâmpada, passando por dentro da sua lente? Claro. Uhum. Por quê? Porque você mudou o ângulo da área da sua lente em relação àquela lâmpada. Isso quer dizer que você alterou o fluxo de luz que atravessa na sua lente. Sacou? Vamos supor que você zerou o fluxo de luz. Perceba que zerar o fluxo não quer dizer que você zerou a luz, porque a luz existe, ela continua vindo dali. Mas a quantidade de luz que atravessa aquela região, que é o seu óculos, não tem. Então o fluxo é zero. Então, quando vocês forem pensar em fluxo, você não tem que pensar só na quantidade de coisa como um todo. Você tem que pensar na quantidade que atravessa um lugar fechado. E essa quantidade que atravessa o lugar fechado depende do tamanho desse lugar fechado, ou seja, depende da área, e depende do ângulo que você está colocando ele em relação a essa quantidade que está vindo. Eu não sei se vocês lembram não sei se vocês assistiram Pica-Pau, mas nos desenhos tem muito aquele negócio chamado biruta, que é tipo uma redinha, assim, que ele mostra mais ou menos para onde que está o vento. Vocês já viram isso? Já. Sei. Já. Legal. Então, o vento, ele vem assim, ó. E aí, quando o vento passa por esta região aqui, fechadinha, existe um fluxo de ar nesta região. E esse fluxo de ar empurra o pano para lá, e aí faz você ter uma noção para onde está o vento. Agora, se o vento, ele passasse assim, por exemplo, e você tiver com esse biruta desalinhado em relação ao vento, aí não vai passar um fluxo nessa região. Provavelmente esse pano ele vai ficar solto, vai ficar caído. Beleza? Por quê? Porque não tem ar entrando aqui, ó. Então, por mais que exista o vento, o fluxo nessa região é zero. Tudo bem, Renata? Diga, João. Tá certo. Esse fluxo, ele necessita que seja algo constante?
como um rio, ou pode ser em pequenos pacotes, por exemplo, passando por esse lugar específico? Pode ser em pequenos pacotes, tanto é que quando a gente define corrente elétrica, né, vocês vão ver lá em... A gente vai ver isso esse semestre ainda. Por exemplo, você tem aqui um fio, né? Quando você toma aqui a seção transversal do fio, por exemplo, você pega lá o fio, corta no meio, você vê que o fio tem um círculo ali dentro, é a seção transversal. E quando a gente conta a quantidade de elétrons que atravessa essa região, isso é um fluxo, tá? E essa quantidade de elétrons, a gente só não dá o nome de fluxo, a gente dá o nome de corrente elétrica, que vai ser a quantidade de carga que atravessa ali sobre um determinado tempo, que eles demoram para passar. Isso é um fluxo de cargas. Ô, Rara, mas Oi. matematicamente não deveria depender da área? Então, a corrente não. A corrente não, porque a corrente está preocupada só com a quantidade de carga que atravessa ali. Então, passou 10 mil elétrons, 1 milhão de elétrons. Para mim, pouco importa se é numa área pequena ou numa área grande. Agora, quando a gente for calcular a densidade de corrente, ou seja, saber se esses elétrons passam mais apertadinho ou passam mais livres, aí sim. Aí vai ter um cara que a gente chama de densidade de corrente, que aí depende da área. Que doideira. Mas aí isso é assunto para o ano que vem. Para esse semestre, mas para o ano que vem. Então tá. Então eu acho que eu acho que eu consegui ser um pouco claro. Eu acho que eu fiz um pouco de confusão para vocês, mas acabou que resolveu depois o problema. Então, o que é o fluxo... Uai, acabou a tinta? Bora, João, escreve. Aí, Vai ter que trocar a tinta do pincel. Então, o que é o tal do fluxo elétrico? Eu vou escrever assim, ó. Ele representa a quantidade eu vou inclusive usar o quadro todo aqui, ó, a quantidade de linhas do campo elétrico que atravessam assim, não, que atravessam uma superfície. Opa. Beleza? Eu vou roubar aqui uma figurinha de um outro livro, por isso que eu peguei aqui um espaço bom. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu diminuir isso aqui para poder caber. Lá do livro do Yang, que é essa aqui, ó. Então, o que está acontecendo, galera? Imagine que você tem em algum lugar Deixa eu, inclusive, fazer o seguinte, para ficar mais claro, porque... Opa. Porque era aquilo que o João estava perguntando.
vou pegar a primeira situação. Vou chamar de A. E vamos pegar um campo elétrico uniforme. Aí depois a gente generaliza. Então, olha só. Nessa primeira imagem que vocês estão vendo aí, você tem um campo elétrico uniforme que aponta para a direita, beleza? E uma região fechada, que tem uma área dada por A. Existem várias linhas do campo elétrico que atravessam essa área. Isso quer dizer que nós temos um fluxo elétrico atravessando esta área. E aí nós vamos criar aqui, galera, um vetor chamado vetor área, tá? E esse vetor área, ele tem a direção da normal à superfície. Eu vou até puxar aqui uma informação, ó. Esse vetor área, ele nada mais é do que a área do seu sistema vezes um vetor unitário normal. Essa normal, ela é perpendicular sempre com a área, beleza? Então, esse cara aqui, ó, ele faz sempre 90 graus com a superfície, tá bom? E nesse caso, o campo elétrico também faz 90 graus com a superfície. E aí vocês estão vendo que o campo elétrico e o vetor normal, eles estão alinhados, de maneira que o ângulo entre eles é zero. Nesse caso, nós temos o que a gente chama de fluxo máximo. Essa é a quantidade máxima de fluxo elétrico que pode passar por esta área, tá bom? Claro, se você aumentar o valor do campo elétrico, você aumenta o valor do fluxo. Mas se o campo elétrico é constante, então o fluxo também é constante. Agora, imagina você girando esse plano, que é o que está acontecendo aqui na letra B. Se você girar o plano de um ângulo φ, isso quer dizer que a área agora, galera, o vetor área, que antes apontava para uma direção, ela gira junto. Lembra que a área tem que fazer 90 graus com a sua superfície. Então, ela vai girar de um ângulo φ também em relação ao campo. Vocês concordam comigo que agora a quantidade de fluxo que atravessa esta nova posição é menor? Então, diminuiu-se o número de fluxo elétrico que passa por esta região, porque você simplesmente girou a área. Peraí, eu achei que tudo fosse girar junto, tipo, por que diminui? Porque, por exemplo, você está vendo, só para você ter uma ideia, está vendo estas linhas de campo aqui? Uhum. Elas já não passam mais pela área. Então, porque obviamente, elas não vão se mexer com o negócio, elas estão ali. Tá, entendi. Tá. Foi aí, Renata? Foi. Show. Então, tá vendo que de uma situação para outra, a quantidade de linhas que atravessou o seu fluxo caiu, diminuiu? Então, o fluxo diminuiu. Mas perceba que o campo elétrico não mudou. O campo elétrico, ele é constante. Quem está produzindo esse campo elétrico pouco importa para a gente nesse momento, mas eu sei que existe esse campo elétrico nessa região. E a quantidade de linhas desse campo elétrico que está atravessando o meu fluxo, ele diminuiu. A quantidade de linhas diminuiu. Por quê? Porque agora eu tenho uma inclinação diferente. E quanto mais eu inclino essa minha área, mais eu estou fugindo das linhas do campo. De maneira que se eu girar agora 90 graus, que é a letra C, olha que beleza, não existe nenhuma linha de campo que passe por dentro da minha área, que atravesse a minha área. Isso quer dizer que o fluxo é zero. Então, o fluxo, galera, tem que depender, obviamente, do campo, tem que depender da área, porque depende da quantidade, do tamanho, né, do sistema, mas também depende desse ângulo.
Tudo bem? Depende desse ângulo. A equação que vai nos dar o fluxo elétrico aí... Rara, era isso que eu tinha me perguntado, se não dependia da área. o fluxo vai. Entendi. Ah, O fluxo sim. vai. Porque quanto maior a área, maior é mais linha de campo passa ali dentro, né? Entendi. Tudo bem? Tá, né? Não, fala, desabafa, meu filho. Estamos aqui para isso. Não, tá bom, tá bom. Eu achei que quando você estivesse perguntando que dependia da área, era daquela questão lá da corrente elétrica. Não, tava pensando no fluxo, porque quando você explicou, eu tava pensando num cano passando água, certo? E aí, tipo, quando esse cano faz uma curva, o fluxo meio que diminui junto com a área, né? Porque não, sei lá, tipo, vai diminuir a velocidade, sei lá, Depende. da Se você diminuir o espaço por onde passa a água, sim. Mas se você faz uma curva mantendo o mesmo calibre do cano, aí não. O fluxo ele continua o mesmo. porque não muda a área, né? Só se diminuiu, tá, entendi. É isso aí. É claro que a curva vai oferecer mais resistência, mas é mais por conta do atrito ali entre as paredes, né? Mas o fluxo ele vai acabar sendo o mesmo. Tá? Tá, então vamos lá. Então o fluxo elétrico, galera, ele vai ser definido como sendo o produto vetorial, desculpa, o produto escalar do campo elétrico pela área. Vetor, hein? É o vetor área, onde o vetor área é esse cara aqui de cima, ó. É a área vezes a normal, tá bom? Esse é o fluxo elétrico. Se você quiser calcular o módulo dele, né? É só pegar o módulo desse campo, desse produto escalar, é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo φ. Aí faz sentido, porque quando o φ, olha na primeira situação, quando o φ ele é zero, quer dizer que o campo está alinhado com a área. Nesse caso, o cosseno de zero é 1 e o fluxo é máximo. Né? Só que aí, à medida que o ângulo aumenta, o fluxo diminui. Por quê? Porque o cosseno diminui. O cosseno ele é decrescente no primeiro quadrante. Então, você vai ter ali o fluxo diminuindo à medida que o ângulo aumenta. Beleza. Aumentou até 90 graus, aí você mata o fluxo. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. E aí você não tem fluxo passando pela sua superfície. Tá? Então, o fluxo... Vou botar assim, ó. Opa. Então, o fluxo elétrico, esse azão só para dizer que é elétrico, é representado pela letra φ, maiúsculo, tá? Ele é o fluxo elétrico. E esse φ minúsculo, eu vou fazer assim, ó, para separar. Esse φ minúsculo, ele corresponde ao ângulo entre o campo elétrico é então, entre o campo elétrico e a normal N, é o vetorzinho unitário, tá? A normal N, a superfície.
Eu vou fazer um exercício com isso com vocês já, Azinha. Rara. Desculpa, sou eu de novo. Então, eu tenho como ter o fluxo, tipo, na horizontal e na vertical, e se eu tiver, tipo, eles causam interferência entre si? Como assim? Tipo, porque aqui tá só na horizontal, certo? O campo elétrico, tu fala, né? É. Ah, E aí eu posso ter essas setinhas, tipo, na vertical também, e aí elas, tipo, vão causar interferência com essas da horizontal? entendi. Cara, o lance é que você pode, né? Superfície. Você pode, você tá falando assim, né? Se eu tiver um campo elétrico assim, tu fala? É. E aí, tipo, eu Pode, calcularia o vetorial com I, Z, enfim. cara, mas aí você queria somar os dois campos, esse pretinho do vermelhinho, ou não? É. É? É porque geralmente, isso aqui não vai fazer tanto sentido assim, porque geralmente a gente calcula o fluxo de uma coisa só. Então, por exemplo, eu não sei, vamos supor, pode ser que esse campo elétrico rosinha que você está vendo aí, ele seja um campo elétrico resultante de outros campos. Então, existe, sei lá, um campo assim, um campo assim, de maneira que os dois campos juntos, eles produziram esse. Ah, saquei. Entendi. Não, Entendeu? Então, beleza. você pega o campo resultante daquilo que você tem daquela... e calcula isso. Tá bom. Foi? Foi. Desculpa. Não, filho, fica à vontade, cara. Estamos aqui para isso. E você não guarde suas angústias. Traga suas angústias para nós. Tá bom? Tá bom. Muito bem, galera. Então, isso aqui que vocês estão vendo é como que a gente calcula o fluxo elétrico de um campo elétrico. E geralmente os fluxos são todos assim, tá? Se você quiser calcular, por exemplo, o fluxo de luz que atravessa alguma determinada área, você vai fazer a mesma coisa. O fluxo, ele pode ser calculado como sendo, tipo, a intensidade da luz, só que eu precisaria de uma grandeza vetorial, né? Não lembro. Alguma coisa da luz vezes o vetor área. Não lembro qual é a coisa que está aqui. Acho que é a intensidade, não lembro. Sacou? Então, isso é o fluxo. Você pode calcular o fluxo de qualquer coisa física que você quiser. O fluxo de som, o fluxo de luz, o fluxo do campo elétrico, o fluxo do campo magnético, que nós vamos ver depois. Tá bom? Bom, mas esse aqui é o jeito bonitinho de ver as coisas. Agora, e se você tiver um campo elétrico que não é uniforme, igual o João já tinha adiantado lá? Ou uma superfície irregular? Porque, por exemplo, essa superfície aí é uma superfície bonitinha, é um retângulo, né? E se você tiver uma superfície meio curvona, assim, ó, esquisita, tipo uma pedra, sem uma batata, sem uma forma definida, como é que você faz esse negócio? Qual é a ideia? Sempre que você tem coisas muito não uniformes, você faz o que o ser humano mais sabe fazer. Você pega essa coisa não uniforme, divide ela em pequenos pedaços uniformes, faz a conta e depois soma tudo. O ser humano é genial, né, velho? Então, letra B. Oi? Integral. Tipo integral. Tinha que ter uma integral. Vocês estão vendo que, cara, depois que inventaram a integral, o homem passou a caminhar com a ciência, porque até então era muito difícil fazer ciência sem essas ferramentas de cálculo. Eu vou botar assim, campo elétrico. Porque todas, galera, todas as equações físicas são equações diferenciais. Campo elétrico. Vou botar assim, não uniforme, mas a superfície também vai ser não uniforme, tá?
não uniforme. Então, qual é a nossa estratégia? É a estratégia básica do ser humano. Ao invés de você resolver um problema grandão, você pega o problema grandão e divide ele em vários problemas pequenininhos e resolve um de cada vez. E depois você soma tudo e você tem o seu problema grandão resolvido. Ou seja, integral. Então, vou escrever assim, ó, o fluxo total, vamos colocar assim, o fluxo total corresponde à soma de todos os fluxos através de cada elemento de área, né? Cada pedacinho de área. E nós vamos chamar isso de DA. Cada elemento de área, DA. Bom, deixa eu roubar uma figurinha de novo aqui. Para ficar fácil vocês entenderem. Cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara. Eu não precisar fazer desenho, não ter que torturar vocês com os meus desenhos. Isso aqui é o paraíso. Tá bom. Então, olha só, galera. Imaginem um campo elétrico representado por essas linhas roxas aqui, sei lá que cor é essa. E elas não são uniformes. Vocês estão vendo que elas estão divergindo aí, né? Estão se abrindo. E elas estão passando por uma região que não é mais uma região bonitinha. É uma região que, né, tem suas deformidades. Mas o que você faz? Você separa ela em pequenas regiões retangulares, bonitinhas. Então, por exemplo, essa região 1, que ele deu um zoom aqui, ó. Essa região 1, ela tem uma área ΔA, que ele vai chamar de ΔA, com uma normal que aponta perpendicularmente, né, para fora, assim. Só que o campo elétrico, olha para onde aponta o campo elétrico, aponta para a direita, para cima, né? Então faz um ângulo entre esses dois, e aí eu tenho um fluxo passando por essa região. Beleza, escolhe uma outra qualquer, por exemplo, essa região 2 aqui, ó. Nós temos uma área, ΔA, que aí a normal aponta para fora agora, sim, fazendo 90 graus com o campo, e neste pedacinho não atravessa campo. Né, porque o ângulo desse pedacinho é 90 graus e a gente sabe que o fluxo é 0. Então, vocês estão vendo? Vocês vão fazendo isso com todos os pedacinhos de área, o fluxo total corresponde à soma de todos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, galera, nesse desenho que vocês estão vendo aí, quanto vocês acham que daria o fluxo total nesse desenho? Uai. Depende do tamanho, depende, é infinito, sei lá, se você quiser. Eu posso dar uma dica para vocês, ó? Vou chutar 0. Hã? Vou chutar 0. Sempre chutam entre 0 e 1. É isso que eu ia falar, ó. Sempre que alguém for fazer uma pergunta para vocês, galera, quanto que dá isso? Véi, você não tem porra nenhuma na tua mão, você não tem número, você não tem nada. É uma pergunta aleatória, é porque a probabilidade disso dar 0 é muito grande.
Então, quando alguém perguntar, quanto vocês acham que dá isso aqui? Sem número, sem nada, você pode chutar 0. Ou é 0 ou é 1, igual a Daiane falou. 1 também é uma resposta satisfatória. Mas como aqui o 1 não faz muito sentido, vai dar 0. Mas por que vai dar 0? Porque vocês estão vendo que se a gente separar aqui mais ou menos em duas partes, do lado esquerdo, o campo elétrico está entrando na região, e do lado esquerdo ele está saindo, do lado direito ele está saindo, ou seja, está furando de dentro para fora, e aqui ele está furando de fora para dentro. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Então, a quantidade do fluxo que sai de fora para dentro tem um sinal, e a quantidade de fluxo que sai de dentro para fora tem outro sinal. A gente atribui a quantidade de fluxo que emerge da área de positivo, tá, galera? E a quantidade de fluxo que emerge, ou seja, que entra, vai dar negativo. Isso aparece aqui na conta, porque, olha só, nesse primeiro caso aqui, eu vou circular para vocês verem, esse primeiro caso aqui, o campo está indo para dentro da região fechada. Então, o ângulo formado entre a normal e o campo é um ângulo maior do que 90 graus. O ângulo maior do que 90 graus é o ângulo do segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o fluxo, ele assume um valor negativo para a gente. Já o outro pedaço, não. O outro pedaço, ele está com o campo furando de dentro para fora. Então, atravessando de dentro para fora, o ângulo ele vai bater no primeiro quadrante. E o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Certo? Quando você for somar tudo, a quantidade, vocês estão vendo que a quantidade que está entrando, a quantidade que está saindo, vai dar 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo vai ser 0. Tá bom? E se eu pegar infinitesimalmente cada bichinho desse aí, vocês já adiantaram, eu vou escrever que o fluxo elétrico total vai ser a integral de quem? Do fluxo de cada pedacinho daquele. Pronto. Aí eu coloco um círculo aqui, ó, para dizer que isso é uma integral de superfície, tá? Eu estou somando as áreas. Eu estou somando área por área, aí esse símbolozinho aí é só para dizer que é uma integral de superfície. Certo, galera? Bora fazer um exemplo rapidinho? Pra vocês enxergarem como é que isso funciona? Por favor. Por favor. Aí eu vou fazer um exemplo e vocês terminam ele depois. Eu começo com a letra A e depois vocês... Sei lá. Não sei nem se é a letra A, mas... Cadê? Pronto. Final do capítulo. Aí, problemas. Pronto. Tá aí, ó. Calcular fluxo elétrico. Vamos pegar essa questão 2. Ele diz que tem um campo elétrico dado por 4i menos 3 que multiplica y² mais 2j. Então, ele já te deu como que está o campo elétrico nessa região aí. Vocês estão vendo que não é um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico meio que depende do y, então não é uniforme. Em que E está em newtons por coulomb e Y está em metros. Atravessa um cubo gaussiano. Vocês vão ver que esse negócio de gaussiano é só uma região geométrica que a gente considera para a gente poder fazer conta, tá? Mas é porque é uma região que não existe, digamos assim. É uma região imaginária que a gente imagina uma superfície ali, ou uma figura geométrica ali, para a gente ver o fluxo naquela figura. Mas na próxima aula a gente fala dessa superfície gaussiana com mais detalhe. Então, atravessa um cubo gaussiano com 2 metros de aresta, posicionado da forma mostrada na figura 23.7. Eu vou colar essa figurinha para a gente. Determine o fluxo elétrico... cara, seu safado. O que você foi fazer ali? Cara. As coisas digitais tem isso, né, velho? Você não pode, às vezes, triscar que ele pula para um lado.
galera, peraí. Aqui. Então, de novo, determine o fluxo elétrico, letra A, na face superior, letra B, na face inferior, aí na face da esquerda, na face traseira, e letra E, depois, qual é o fluxo elétrico total através do cubo. Então, eu vou calcular com vocês a letra A, que é o fluxo na face superior do cubo. Tá? Aí depois vocês vão calcular nas outras faces, vocês vão ver o que vai mudar de uma coisa para outra, e, obviamente, o fluxo elétrico total nesse cubo é a soma dos fluxos de cada face. Nós temos 6 faces. Né? O campo elétrico no cubo, o cubo tem 6 faces, aí você vai calcular o campo de cada face, depois vai somar tudo para calcular o fluxo total. Então, vamos lá. Esse aí é o problema 2 do capítulo 23. Vamos botar aqui. Capítulo... número 2. Bom, ele diz já, de antemão, ele diz o seguinte, galera, o campo elétrico que está na região ali, não sei quem produziu, mas eu sei que ele tem uma componente na direção I, com 4 newtons por coulomb, e na direção J, uma componente variável, Y é quadrado, né, mais 2. Então, isso na direção J, na direção Y. Bueno, deixa eu pegar a figurinha aqui. Aqui. Tá aqui debaixo. Então tá. Então eu quero calcular apenas o fluxo que passa na face de cima. Deixa eu pintar ela, não vou só dar uma riscada nela aqui, ó. Eu quero calcular o fluxo aqui, ó. Só nessa região. Tá bom? Lembrando que o fluxo nessa região, ele vai existir ou não, mas a normal a essa região é um vetor que aponta para cima. Eu vou chamar de A1. Aí vocês podem chamar as outras áreas de A2, A3, A4, enfim. De maneira que aqui forma sempre 90 graus. Pronto. Então tá, galera. Então na letra A, vou botar aqui, ó, letra A, é o fluxo na face de cima. De maneira que eu vou chamar esse dA aí, para depois a gente poder pensar em integral, vai ser o dA na direção J. Tá? Por quê? Porque aponta para cima o meu vetor normal. Quando você for escolher, por exemplo, a face da direita, essa aqui, aí você tem que pegar uma área que aponta para cá, um vetor área que aponta para cá, e aí você vai escrever que esta área é na direção I, tá bom? E assim por diante. Então, vamos lá. Vou puxar para cá para a gente ter espaço. Então, quem vai ser o nosso fluxo elétrico nesta área? A gente sabe que o fluxo é integral do E escalar dA. Vamos substituir aí quem são esses caras. Integral de quem? O campo elétrico, ele falou que é 4I, então vou botar aqui, ó, 4I menos 3Y2 mais 2, tudo na direção J. Beleza. E eu vou multiplicar isso por dA na direção J. Pronto, aí vocês sabem que o produto escalar, ele só vai bater quando você tiver coisas, né, paralelas. Ou melhor, quando você tiver vetores perpendiculares, o produto escalar vai dar 0. Então, quando eu multiplicar a componente J com a componente I, isso vai zerar, e aí o J com o J vai dar 1. Então, o meu fluxo elétrico, ele vai ser igual a
integral. O 4i vai morrer por conta do produto. Então, menos 3y² mais 2. J com J dá 1. Isso aqui dá BA. Tranquilo, galera? Agora, vamos lá. Quem é esse Y? Esse Y é o Y de onde a face está localizada. Ó. A face não está localizada nesse ponto. E como ele fala que a aresta é de 2 metros, então, nesse ponto, o Y vale 2. Pode crer? Então, vou colocar o 2 no lugar do Y. Eu já sei que isso é uma constante, então já vai sair tudo da integral, vai ficar menos 3, que multiplica 2 ao quadrado, que é o Y, mais 2, integral de dA. Ora, mas a integral de dA é a área. Então, ficou moleza, ó. Então, fluxo elétrico na face de cima é menos 3 vezes 2 ao quadrado é 4, 4 mais 2 dá 6, vezes a área. E aí, galera, a área é a área da face do cubo, né? Que é um quadrado, então é lado vezes lado. E a gente sabe que o lado é 2. Então, isso aqui vai dar um fluxo de menos 3 vezes 6 vezes 2 ao quadrado, porque é lado ao quadrado. E aí acabou o problema. Letra A, pelo menos, né? 4, 6 vezes 4, 24. Isso aqui dá 72, né? 72. Ah, eu esqueci de falar da unidade desse negócio, né? Mas a unidade... Deixa eu voltar aqui. A unidade é simples. A unidade do fluxo é só você olhar aqui. O campo elétrico é Newton por Coulomb. E a área é metro quadrado. Simples assim. Então, ficou com Newton metro quadrado por Coulomb. Fechou. Tranquilo aí para vocês? Difícil? Professor, Não. o senhor disponibiliza o seu quadro de anotações depois para nós ou só olhando pela videoaula? Que o senhor vai deixar gravada? Toda aula eu jogo o PDF para vocês lá, pô. Ele sempre manda, João, tá dando mole. Pô, tô dando, Tem mano. lá na Calma aí, deixa eu olhar aqui então. Valeu, guys. Toda aula eu mando para vocês o PDF, pra vocês terem isso anotadinho. Por isso que, inclusive, eu faço questão de escrever aqui, ó. Ao invés de só falar, eu faço questão de escrever aqui para vocês terem um PDF anotadinho do que eu falei. Não dá para escrever tudo, porque é impossível, mas... Pelo Pode menos criar, assim, achei aqui. Valeu, valeu. Fechou? Valeu. Vocês fazem, então, a letra B, a letra C, fazem os fluxos das outras áreas? Qualquer dúvida, vocês... Sim, acho Sim, de boa. Ótimo. Aí, qualquer dúvida, vocês me mandam. Mais alguma dúvida, galerinha? Não, eu só achei a teoria meio esquisita, mas vou dar uma lida no livro pra me situar. E é Tá. isso. Se você continuar achando esquisito, porque o Halliday, ele é bem... Essa parte, ele é bem xixelento, depois dá uma procurada no Yang. Essas figuras, algumas eu tirei do Yang. Você sabe qual é o livro do Yang? Sei, tenho aqui. Pronto. Ele explica de uma maneira mais interessante, às vezes, algumas coisas. É legal, porque tem coisa que no Yang é legal, tem coisa que no Halliday é mais legal. Aí eu fico procurando um pouco aqui, um pouco ali e tal, para ver se fica mais interessante. Fechou? Eu vou parar gravações aqui.